Saudação fraternal a todos. E que a paz do nosso Mestre Jesus possa encontrar em nossos corações o solo fértil para prosperar hoje e sempre. No Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa morre via suicídio. Temos por dia 44 mortes por suicídio no Brasil. 44 mortes por dia. No mundo, por ano, tem-se registrado o número de 700 mil mortes por suicídio e assustadores 16 milhões de tentativas de suicídio por ano. 16 milhões de tentativas. Temos, portanto, um cenário devastador e sombrio que atinge a todas as sociedades deste planeta. É como se fosse uma pandemia silenciosa que sorrateiramente invade casas, famílias, de maneira sombria e obscura, e que tem deixado um rastro de destruição por onde passa. 16 milhões de tentativas de suicídio. O suicídio já é a quarta principal causa de morte no mundo. É a quarta. Está entre as 4 principais causas de morte. E o plano superior assevera que em breve se tornará a causa número 1 de morte no planeta, se o homem não mudar, o seu sentimento, o seu entendimento, a sua razão de vida, o seu modo de encarar a vida. Se não houver a mudança, é fato. Em breve veremos o suicídio como o número 1 de causa de mortes. Isso pode ser evitado. Isso pode ser evitado e deve ser evitado. Devemos trabalhar para evitar essa tragédia, que já é uma tragédia. 700 mil pessoas buscarem o suicídio como uma solução para algo é uma tragédia de dimensões imensuráveis. Nós não temos capacidade de compreender, de mensurar o tamanho do estrago a partir do suicídio de 700 mil pessoas. Por isso que eu trago aqui para este vídeo algumas informações na intenção de esclarecer, na intenção de informar que o suicídio é grande erro. O suicídio é sempre a pior opção que uma pessoa pode tomar. Não importa sua condição ou a situação na qual está vivendo. Não importa. Não há pior escolha. Não há. Trarei aqui neste vídeo uma série de informações. Informações que há mais de um século estão disponíveis. Há mais de 160 anos estão disponíveis para auxiliar no tratamento desse tema chamado suicídio.
É uma pandemia silenciosa, obscura e devastadora, que devasta a vida não só de quem comete, mas também de todos os que orbitam ao redor do suicídio. Todos sofrem. E são sofrimentos evitáveis se buscarmos a verdade. Tratemos as coisas a partir da verdade e não da mentira. Por quê? O suicídio é uma grande mentira vendida e comprada por aqueles que acreditam nessa mentira. Peguemos uma pessoa com depressão. Depressão. E ela sofre, e é claro que sofre. A depressão é uma mentira? Não. Depressão existe? Existe. Depressão é fingimento? É encenação? Não. Depressão é um sintoma, é um sentimento muito duro e difícil de lidar. Ele existe. Mas eu pergunto o seguinte: aonde está alojada a depressão? Dentro do homem ou dentro da mulher? Aonde? Onde está a depressão? Na cabeça? No coração? No peito? Onde está a depressão? Digamos que ela esteja no coração. Muito bem. Vamos então a um médico e o médico vai fazer ali a abertura do tórax. Com bisturi ele abre o tórax e verifica que no coração não tem depressão. Tem um músculo ali bombeando, fazendo o seu trabalho, sangue e oxigênio para o corpo. Está no peito. O bisturi abre o peito e não vamos encontrar a depressão ali, fisicamente. Ah, está na cabeça. Muito bem, abre a cabeça. Veremos então uma massa cinzenta, o cérebro. A depressão então é física? Não. Eu consigo encontrar a depressão ou a ansiedade, ou o medo, ou o pânico, todos esses sintomas, eu consigo encontrar no corpo físico? Não. Eu encontro a tristeza no corpo físico? Não. Eu encontro a alegria no corpo físico? Não. O que eu encontro no corpo físico? O que é físico. O que eu seguro. Os meus órgãos, toda a minha parte biológica, material. Mas eu tenho alegria, tristeza, esperança, medo, receio. Onde isso tudo fica? Porque existe. A sua inteligência está alojada aonde? Porque você é uma pessoa inteligente. Os seus conhecimentos estão alojados aonde? Você tem conhecimentos que eu não tenho. Você sabe de coisas que eu não sei. No teu cérebro. Então eu vou abrir teu cérebro e vou pegar tudo que você sabe e vou transferir para o meu. Dá para fazer isso? Um transplante de inteligência? De conhecimento? De sabedoria? Não dá. Eu consigo transplantar o que é físico. Coração, rim, córnea. Mas o que é imaterial, que eu não consigo segurar, não está no corpo físico. Mas existe. Portanto, todos nós somos como uma moeda de R$1. Nós temos dois lados. Nós temos dois corpos, que são iguais, idênticos, espelhados. Eu tenho o meu corpo físico, biológico, que é esse aqui. 1,00 m e tanto de altura, cor de pele tal, cor de olho tal, etc. Esse é um lado da moeda. Matéria. Corpo biológico. O outro lado da moeda é o que eu não enxergo. É o meu corpo espiritual, o meu perispírito. E é neste lado da moeda que se aloja tudo o que eu sinto. Tudo. Tudo que eu sinto está aí. Eu tenho deste lado
sentimento, emoção, razão, inteligência, desejo, instinto e sabedoria. Está tudo desse lado. Meu desejo está no corpo físico? Não. No espírito. Minha sabedoria está onde? Espírito. Minha razão? Espírito. O que está no espírito reverbera no corpo físico. Quando eu estou em pânico, medo, eu começo a suar, o sentimento nasce no espírito, no corpo espiritual. E ele vem refletir, reverberar no corpo físico. É assim. E não é novidade. Os Vedas, há 5.000 anos já sabiam disso. Os egípcios, há 2.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo, já sabiam disso. Os essênios já sabiam disso. Jesus nos disse isso. Então nós vemos que há uma trilha de conhecimento aí vasta, vastíssima. Não é novidade que eu trago aqui. Mas vejamos então o caso da depressão, voltando a ele. Eu tenho depressão e eu quero me matar, porque eu não aguento mais a depressão. Então eu tenho um ideal falso, uma mentira de que se eu me mato, se eu dou um tiro na minha cabeça, porque a depressão está na minha cabeça, ou está no meu coração, se eu dou um tiro na cabeça ou no coração, eu mato a depressão, me mato e acaba tudo. Aí eu pergunto, a vida então é do berço ao túmulo? E ao morrer fisicamente, eu deixo de existir? E a vida é um nada? Porque se a vida for um nada e eu deixar de existir, por que eu estou aqui? Melhor seria eu estar na Disneylândia. Melhor eu estar em algum lugar que me dá prazer constantemente. E eu vou ficar lá eternamente, até eu morrer. Então o universo foi feito ao acaso e não tem nenhum valor, nada existe de importante no universo, no planeta. E eu sou um acaso da natureza? Sorte ou azar? Jogo de dados? Então aquele que nasceu em berço esplêndido, corpo perfeito, conta bancária tranquila, uma bela educação, tem uma vida tranquila, uma caminhada tranquila, e deu sorte? E aquele que nasceu na miséria, na dor, na limitação física, na limitação mental, esse deu azar? Não faz sentido? Para quem tem o mínimo de bom senso, que não é revoltado. Os revoltados não aceitam nada. Eu não falo para revoltados. Eu não perco tempo com revoltados ou rebeldes, descrentes. Não perco tempo com essa gente. Porque eles escolhem, naturalmente, uma posição. Direito de escolha, livre-arbítrio, cada um escolhe o que quer. Mas para esses, não joguemos pérolas. Jesus já nos alertou. Sem pérolas para estes. Então basta um simples raciocínio, para chegarmos à conclusão de que a vida é de continuidade. E que eu estou aqui em um momento de reencarnação, passando por provas e expiações necessárias para a minha melhoria como imortal. Eu sou imortal. Esse meu corpo aqui, vai para debaixo da terra ou vai ser cremado. Não interessa. É um corpo biológico. Mas o meu espírito continuará sempre em um processo de progressão. Se eu cometo o suicídio querendo matar a depressão, eu estou matando o corpo físico, biológico. Mas a depressão está aonde? No corpo espiritual. Há como eu matar o corpo espiritual, o perispírito? Não. É indestrutível. Não dá para matar. Ninguém mata espírito, ninguém destrói o perispírito para simplesmente se anular. Não.
Então, ao cometer o ato contra o corpo físico, eu sim posso aniquilar essa máquina orgânica biológica. Posso. Sem dúvida nenhuma. Isso está acontecendo agora no mundo. Dezenas, centenas, na verdade, de pessoas estão cometendo suicídio enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo. São escolhas. Mas essas pessoas não irão desaparecer. Suas dores não irão desaparecer. Seus problemas não irão desaparecer, porque nós iremos ver relatos, muitos relatos aqui de espíritos, que nos dizem que não adiantou fazer essa escolha. Eles nos disseram. E não adianta vir com o papinho de eu não acredito nisso. Isso não cola mais. Nós estamos em 2024. Então essas questões de que eu preciso de comprovação, isso já passou. Mas todos nós temos o direito de escolher o que a gente quer. Se nós somos minimamente racionais, um mínimo de bom senso, abandonando o egoísmo, a revolta, a rebeldia, o orgulho, a estupidez, a ignorância, o primitivismo, a selvageria, o barbarismo dentro de nós, naturalmente, tudo isso irá nos alimentar e nos mostrar que permanecer lutando é sempre a melhor solução, mesmo com os pés sangrando. Porque nós não iremos piorar nossas condições. Pegamos uma pessoa doente. O que a pessoa doente deseja? Enferma. A cura, o restabelecimento, a melhoria. Alguma pessoa enferma deseja pular da enfermidade para uma enfermidade maior? Saltar da doença para uma doença pior? Não. Mas é isso que acontece com o suicídio. O suicida deseja abandonar algo, mas ele vai naturalmente se precipitar a algo pior. Veremos aqui. Veremos aqui. Não adianta. Aqueles que não acreditam, tentem a sorte. Tentem a sorte. Brinquem com a vida. Porque o suicídio é brincar com a vida. O suicídio é desafiar Deus. E aí eu trago aqui, Livro dos Espíritos, questão 944, para a gente colocar os pingos nos is. Pergunta 944, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Eu posso cometer o suicídio? Resposta, não. Não pode. Não tem essa permissão, não tem essa autorização. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Transgressão da lei. A vida é de Deus. Deus criou a vida. Não é o homem. A vida em mim não nasceu quando eu saí da barriga da minha mãe. A vida já existe comigo há milhares de anos. Comigo há milhares de anos. Eu venho num processo progressivo de aprendizado, de crescimento, de erro e acerto. Você também. Então eu não tenho 12 anos, eu estou com 12 anos. Eu não tenho 50 anos, eu estou com 50 anos. Eu não tenho 80 anos, eu estou com 80 anos nessa reencarnação. Mas o meu espírito tem centenas e centenas de milhares de anos. Em determinado momento eu estou no plano físico. Desencarno. Eu não morro, eu desencarno. Desencarnar é sair da carne. Reencarnar é entrar na carne. O espírito, então, entra na carne, reencarnado. Desencarna, sai da carne, volta para a dimensão espiritual. A dimensão espiritual, onde é isso? Aqui. Só que nós não enxergamos. Nossos olhos físicos enxergam apenas uma parte do todo. Você está enxergando agora o raio de sol, o oxigênio, o átomo,
o vento. Você enxerga a lei da gravidade? Não. Porque os nossos órgãos visuais enxergam uma pequena parte do todo. Mas a lei da gravidade está aqui. Vou derrubar o livro. Por que o livro caiu? Não é porque eu derrubei. A lei da gravidade está incidindo sobre esse objeto, puxando ele para o centro da Terra. É o magnetismo. Eu não enxergo a lei da gravidade, mas ela existe. Está aqui, atuando sobre mim. A dimensão espiritual é a mesma coisa. Aqui do meu lado, aqui, ó, tem um espírito. Aqui tem outro espírito. Aqui na frente tem outro. Ao redor tem um monte. Vocês estão vendo? Não. Eu estou vendo? Não. Porque nós não vamos ver tudo. Mas eles existem. Nos auxiliam ou nos prejudicam. Nós escolhemos. Todo suicida tem ao seu lado o seu mentor espiritual, que o auxilia. Mas ao abrigar, asilar na cabeça a ideia do suicídio, atrai espíritos suicidas, depressivos, doentes e perigosos para a sua órbita, sua proximidade. Quanto mais eu vou me aproximando de espíritos enfermos e doentes, mais dificuldade o meu mentor espiritual terá de me auxiliar. Porque Deus tem dificuldade para auxiliar o homem, quando o homem cria dificuldades para Deus poder auxiliar. Não é difícil entender isso. Basta pensar um pouco e sair da posição de coitadinho, de vítima e de sofredor, para assumir a posição de pensador e de dono da evolução que está em nossas mãos. A vida não nasce no berço, na concepção. A vida existe desde sempre, é de Deus. E Deus tem o direito de dar e tirar. Ele tem, é dele. O que eu domino, o que é o meu corpo físico. Isso é meu. Eu, então, escolho. Quero me matar? Beleza, não vou morrer. Não vou morrer. O que pensar do suicídio que tem por causa desgosto da vida? É a pergunta 945. Por que eu estou desgostoso da vida? Por que eu estou sofrendo? Porque a vida não é como eu quero. Porque eu só tenho dor de cabeça, só problema, nada dá certo. São as reclamações de sempre que a gente escuta. E nós temos a péssima mania de reclamar. Nós somos reclamões inveterados. E quando a gente muda isso, a gente anda para frente. Mas aí, enquanto a gente não muda, a gente fica retido, estacionado no lodo das reclamações. Então, que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Resposta. Insensatos, nos dizem o plano elevado. Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes seria uma carga. Ele quer dizer o que aqui? Porque não trabalhavam observando a melhor resolução? Porque não trabalhavam para Jesus? Não é a religião, é o Mestre, que nos solicita o perdão, o auxílio, o serviço, a fraternidade, a indulgência. Não, a gente se fecha em nós mesmos. E depois as coisas que não são boas acontecem e a gente começa a se achar a vítima, o coitadinho. Eu trouxe aqui o livro Memórias de um Suicida, é um clássico, de Ivone do Amaral Pereira. É um livro no total, ele tem 542 páginas. Nós vamos encontrar aqui 5 suicidas. O principal personagem é Camilo Castelo Branco, um português que comete o suicídio com um tiro no ouvido em 1890. Camilo Castelo Branco. 5 personagens. Eu vou ler aqui os 5 que cometeram suicídio, todos portugueses de Portugal, naturalmente,
em Portugal cometeram suicídio. E são eles: Camilo Castelo Branco, tiro no ouvido. Mata o corpo, não mata o espírito. Belarmino de Queiroz e Souza, suicídio via cortar os pulsos. Jerônimo de Araújo Silveira, tiro no ouvido. Segundo que deu tiro no ouvido. João de Azevedo, envenenamento. Mário Sobral, enforcamento. Esses 5 espíritos despertam no umbral. Leia. Em uma caverna escura, rodeado de espíritos, terríveis, perversos, maldosos, entre outros adjetivos terríveis. Passam anos nessas cavernas em regiões sombrias, úmidas, fétidas. Lembrando que Camilo Castelo Branco fica cego, porque deu um tiro no ouvido, cegando o perispírito. Porque eu tenho o corpo, como eu disse, físico e o corpo espiritual. São espelhos, é réplica um do outro. Os dois são iguais. Quando eu vou e agrido o meu corpo físico com enforcamento, envenenamento, tiro, etc., naturalmente o meu corpo espiritual vai sentir o impacto. Eles estão juntos, ó, estão grudados. Grudados. Então eu tenho um corte aqui, ou aqui, eu não sei, aqui, cortei aqui. Foi involuntário, raspei, machucou meu perispírito? Não. Porque foi uma coisa involuntária e superficial. Mas se eu pegar e começar a me dilacerar, me cortar, o meu perispírito sente, e eu também estou cortando o meu corpo espiritual, o meu perispírito ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, Camilo Castelo Branco, que deu um tiro no ouvido, ele também deu um tiro no ouvido do corpo espiritual, chamado perispírito. E ele desperta cego, com dores, sangrando, com buraco na cabeça, porque ele destruiu também o seu corpo perispiritual. Tudo que eu faço no meu corpo físico, eu faço no meu corpo perispiritual. Eu faço. Estão juntos, são inseparáveis. Agora eu vou trazer 2 frases curtinhas do espírito Camilo Castelo Branco. Ele disse o seguinte: sentia-me, pois, depois de despertar no plano espiritual, sentia-me, pois, ainda cego, e para cúmulo do meu estado de desorientação, encontrava-me ferido. O corpo espiritual dele estava cego e ferido. Tão somente ferido e não morto, porque a vida continuava em mim como antes do suicídio. A vida continuava em mim como antes do suicídio. Enganei-me, porém, em lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas, que esperavam-me adentro do túmulo a fim de me chicotearem a alma de descrente e revel com merecida justiça. É o que ele teve ao cometer o suicídio. Aqui, ó, o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nos apresenta no capítulo 5, da segunda parte, 9 relatos de espíritos suicidas. Aqui, ó. Capítulo 5, Os Suicidas. Aqui podemos encontrar 9 relatos distintos, de momentos distintos, pessoas distintas, diferentes, mas todas elas cometeram o suicídio. Por isso vejamos aqui alguns pontos, pequenos pontos, como por exemplo, no relato número 3 de François Simon,
Ele diz assim: eu tinha vergonha e desgosto de tudo. Ele veio com a prova da miséria. Ele seria pobre durante toda aquela reencarnação. Ele tinha vergonha e desgosto de tudo. Por isso que ele cometeu suicídio. Morreu? Desapareceu? Não. O guia do médium, porque aqui, neste livro, todos os relatos obtidos dos espíritos foram relatos via escrita. Não havia gravador naquela época. Então eles escreveram através do médium. Então o médium cedeu o seu corpo ao espírito sofredor. O espírito, então, domina o corpo e ele escreve através da mão do médium o relato que está aqui. O guia do médium que recebeu François diz assim: faltou a ele a coragem. Faltou a esse espírito a coragem de enfrentar a prova. E a maioria dos suicídios ocorre pela falta de coragem de enfrentar a prova. Infelizmente. Os espíritos da esfera superior nos dizem isso. Veja o primeiro relato, chamado O Suicida da Samaritana. Ele não diz quem é. Na questão número 6, ele diz assim: eu estou abandonado, fugi do sofrimento para encontrar a tortura. Quem é que foge? O fugitivo é sempre um covarde. Faltou-lhe a coragem. Fugi do sofrimento para encontrar a tortura. Ele não desapareceu. Então ele encontra mais dor depois do suicídio do que antes. Os relatos estão aqui, é só buscar e ver. Covardia moral. É o que nós vamos ver no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Covardia moral. No momento de concretizar o vosso suicídio, não sentisses nenhuma hesitação? Ele diz: eu tinha sede da morte e esperava o repouso. Ele esperava um repouso. É o que muitos buscam. Eu quero descansar. Não há descanso. Eu vou repetir. Não há descanso, principalmente para quem infringe uma lei de Deus. Vai lá na questão 944. Ninguém pode dar conta de sua vida. Não há descanso. Nós temos ainda, na questão de um ateu, suicida ateu. Olha que beleza. Além de ser ateu, ele também é suicida. Ele diz assim: eu sofro, eu sou um réprobo. Olha, se vitimizando. Porque ele acreditava no nada. É o que o ateu acredita. No nada. Não acredita em Deus, nada. São aqueles tolos e ignorantes de sempre. Muito bem. Ele diz: eu sofro. Mas ele não cometeu suicídio para não sofrer? Não, agora ele sofre. Sua morte foi voluntária? Sim, ele próprio buscou. Sou forçado a crer em Deus. O ateu diz isso. Está aqui, ó. Relato de um ateu no item 4 da pergunta 4. Sou forçado a crer em Deus. Portanto, aqueles que não acreditam em Deus caem cedo ou tarde. Vale a pena? No relato 8, nós temos Senhor Felicien, que durante o seu relato, o homem rico, instruído, diz: cedeu ao desencorajamento e se suicidou. O que é o desencorajamento? Que é covardia moral. Então busquemos aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. Suicídio e loucura. Como é que eu posso
me precaver do suicídio. Então, tudo bem. Então, eu entendi que o suicídio não vai dar certo, que vai ser uma grande, besteira, para não dizer outra coisa, e que não vai compensar, é melhor eu ficar aqui e me manter firme, apesar de estar num momento de muita dor e sofrimento. Tudo bem. Então, como é que eu posso ter armas para lutar? Aqui está a resposta. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre na fé, no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Calma e resignação. Significa que nós precisamos nos conformar e aceitar o momento difícil, porque ele vai passar. Tudo passa, a tempestade passa, a prova passa, o exame passa, a expiação passa. Se soubermos passar por elas, venceremos e não voltaremos nela. Mas se nós sucumbirmos a ela, voltaremos a ela em piores condições. É assim que funciona. Simples. Não é difícil entender. Não é fórmula de engenharia avançada. É simples. A prova vem, preciso lutar e vencer a prova. A expiação vem, preciso lutar e vencer a expiação. Com calma e resignação. Preciso extrair da calma a capacidade de vencer. Calma. Isso passa. Não se desespere a ponto de perder a tua oportunidade de reencarnação. O Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo com mais coragem. Porque nós estamos aqui tratando das questões do espírito, mas a incredulidade, é o ateu, é o descrente, é o incrédulo. A incredulidade, simples dúvidas sobre o futuro, ideias materialistas, numa palavra, são as maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Covardia moral. É aquele que não luta, que não tem coragem para enfrentar o problema, que sempre procura se vitimizar, relativando as situações. Não, porque Deus é cruel, Deus não existe, cadê Deus, onde eu fui tão bom para os outros e agora ninguém é bonzinho para mim? Então esse chororô infernal que se repete de casa em casa é a covardia moral. É a covardia moral. Materialistas, ideias materialistas. E vivemos na mesma proporção que temos assim a pandemia, do suicídio. Nós temos a pandemia do medo, nós temos a pandemia da violência, nós temos a pandemia do fanatismo, e nós temos a pandemia do materialismo. O crente, aquele que crê, aquele que acredita, aquele que sabe, aquele que estuda, aquele que se eleva, sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo. Sabemos disso. Mas em outras condições, daí a paciência, daí a resignação. Quando eu entendo a imortalidade, eu tenho paciência e resignação. Sei que esse é apenas um momento de sofrimento. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo, talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição de infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar a sua vida.
Espiritismo mostra isso. Na questão 957, se eu não me engano, nós temos o seguinte, 957, isso mesmo. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Vejamos aquele, que cometeu o suicídio, que desejava o abandono da dor, do sofrimento, do desgosto, etc, etc, etc. Qual a consequência? Quando ele desperta e percebe que não deu certo o plano, qual é a consequência? Resposta. Uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o do desapontamento. A resposta é mais longa, eu não vou ler ela inteira, só essa parte. A consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. Desapontamento, ou seja, eu queria tanto que aquela dor passasse e não passou, eu queria desaparecer e não desapareceu, eu queria fugir daquilo e não fugi. Então, é pular da frigideira para cair no fogo. É pular do buraco para cair no abismo. Há mais informações no Consolador, que eu não vou ler, há mais informações aqui, eu vou trazer num outro vídeo, do livro Religião dos Espíritos. As consequências do suicídio para as reencarnações posteriores, eu vou trazer num vídeo próximo, prometo. E aí eu emendo aqui com o Consolador, porque eu já trouxe muita informação. E para encerrar, definitivamente, do livro Fala Preto Velho, livro ditado pelo Espírito Pai João de Angola e recebido pelo médium Vanderlei Oliveira. Uma rapidíssima lição em que o Espírito Pai João de Angola dá um recado. Eu vou deixar o recado dele como alerta para aqueles que desejam asilar a ideia do suicídio. Filho querido, diz Preto Velho, tira da sua mente essa ideia de morrer. Isso não resolve nada. A primeira grande decepção de todo suicida é se ver em pé e mais vivo. Acabamos de ver isso, a decepção, desapontamento. Mais vivo do que nunca deste lado de cada vida astral. Se antes tinha um problema, depois de se matar passa a ter um problemão. É muita dor e tormenta. De novo, convido a buscar aqui no livro Céu e Inferno, os relatos de dor e sofrimento dos espíritos. Vamos pensar nos caminhos para vivermos, Anfírio. Não há nada nessa vida que não tenha solução. Tudo passa. Está difícil? Peça ajuda. Está difícil? Ore. Está difícil? Tenha calma e esperança. Deus não deixa ninguém no abandono e até o que parece impossível tem jeito para Deus. A vida pode até não ser bem o que o filho espera, mas um pouco de paciência e resistência na hora em que as coisas mais se apertam nunca vai fazer mal. Paciência e resistência é o que nós vimos aqui em todos os livros até agora. De orientação do plano espiritual, logicamente, né? Tá difícil reencarnar. Olha o alerta. Você reencarnou. Os que estão no plano espiritual estão com dificuldade de reencarnar. Tá tão difícil ir para a matéria. A fila do lado de cá está enorme para voltar para aí. Nós temos aqui um presente, uma oportunidade. Estamos aqui agora, ó, a matéria. Vamos fazer e acontecer para que a luz brilhe e deixar de lado a sombra. Olha, filho, diz Preto Velho, escuta, que tá
O nego velho está do lado de cá vendo as dores de muitos atormentados. Dores de muitos atormentados. Se aí na vida material está difícil, nem queira saber como é chegar aqui sem resolver os problemas da alma. Seja humilde, filho. Peça ajuda de gente que tem capacidade para ajudar. É assim que todos os dias Deus ajuda os seus filhos desesperados e tristes. E por meio do amor de outros que curamos nossas sombras. É por meio do amparo de outros que conseguimos nos levantar. É por meio dos olhos de outros que nos livramos da cegueira. Fica firme, Muzanfir. Tudo passa, isso também há de passar. Deixo aqui uma dica. Ele diz: peça ajuda de gente que tem capacidade para ajudar. Se você passa por momentos de pensamentos ruins, negativos, depressão, ansiedade, síndromes, medo, pânico, solidão, ligue 188. Pega o seu telefone, seu celular, coloca lá 188 e liga. Sua ligação será direcionada para o CVV. CVV é um programa de apoio emocional. Apoio emocional. Do outro lado da linha haverá um voluntário disposto a ouvi-la. E você poderá, para esse voluntário, desabafar. Simples assim, desabafa. Coloca tudo para fora. A ligação é anônima. O voluntário não tem como saber de onde a pessoa liga, o número que está sendo ali registrado. Não há como saber. Tudo é anônimo. Quem liga não precisa se identificar. Quem ouve não precisa se identificar, cidade, estado, nome, idade, nada. A ligação é gratuita e não é gravada. Serviço 100% gratuito, sigiloso, privativo. E que muitas pessoas, ao terem contato com esse serviço e desabafarem, se sentem aliviadas. Se sentem mais esperançosas, menos doloridas. Com uma ligação, com uma conversa. De um anônimo com um anônimo. É nesse ponto que eu concordo com o Preto Velho. É Deus agindo para auxiliar os que sofrem. Busque ajuda, sim, na medicina física, material, psicólogo, psiquiatra, remédios, exercícios, caminhadas. Mas busque também o tratamento espiritual. Busque a medicina física e a medicina espiritual. Tratamento em casas espíritas, o passe, a desobsessão, o tratamento, o estudo sistemático da doutrina espírita, aprender com o que o plano mais elevado nos informa. E por último, e não menos importante, seja útil para os outros. Seja útil. Saia da posição de servido para ser servidor. Tenha certeza. Quando a gente passa a servir o outro, a ser útil para o outro, não importa em qual serviço, qual posição, nós seremos auxiliados grandemente pelo plano elevado. E deixaremos para trás tudo o que tem nos tanto machucado. Suicídio não é solução. Suicídio deve ser banido do dicionário e das nossas sociedades. Banido. Mas para que ele seja banido, eu preciso ter esperança, fé, crer no plano espiritual e aprender com o nosso Mestre Jesus. Siga Jesus. Faça o que Jesus fez. Sirva a obra de Jesus e tudo mais lhe será acrescentado. É simples assim. Ninguém, em nenhum momento da história do universo enganou Deus. A vida de Deus é preciosa,
É uma oportunidade que precisamos, sim, dessas oportunidades para a nossa elevação e o nosso crescimento. Seja útil, mude, renove-se. Reforma íntima é o melhor caminho para deixar para trás a sombra e começar a se iluminar. Espero de coração que esse vídeo tenha sido útil e, se por caridade você conhecer alguém que esteja passando por uma situação de pensamentos ruins, de ideia de suicídio, de depressão, e achar importante e interessante, encaminhe este vídeo a essa pessoa. Não por mim, não por esse canal, porque esse canal e eu não somos nada. Não somos nada. E não há aqui nenhuma busca por fama ou dinheiro e celebração, holofotes. O que eu trouxe aqui é a palavra do plano espiritual. E talvez eu nem sei se eu falei por mim, porque eu posso ter sido intuído por espíritos muito mais sábios e elevados do que eu, a apresentar esses ensinamentos e essas instruções. Por caridade. Por caridade. Sejamos caridosos uns com os outros, para que esse mundo não atinja essa situação de o suicídio ser a causa número 1 de morte no mundo. Porque isso pode ser evitado por cada um de nós trabalhando pequenininho, onde nós estamos auxiliando aos outros. Sejamos úteis e servidores da luz. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.